No fundo do poço tem uma mola. Tu já ouviu falar nessa frase, cara? O que isso significa, né? E antes você pensa assim, cara, vídeo diferente dentro do carro, vai fazer só vídeo dirigindo? Não, só isso que eu tô fazendo diferente só pra variar. Mas o que acontece? Dentro do carro é um ambiente que eu paro às vezes pra refletir, pra pensar em bastante coisa. Tanto que eu não gosto nem de dirigir escutando música. E é um tempo meu. E você já ouviu falar nessa frase? Que no fundo do poço existe uma mola? O que isso significa, cara? Significa o seguinte, que quando você está em alguma situação que você quer mudar muito a sua vida, mas você não consegue, ainda está na zona de conforto, você só vai conseguir mudar determinada situação na sua vida, determinado quadro, quando você estiver literalmente na pior situação, na pior das hipóteses. Porque quando a gente ainda se sente acomodado, quando a gente não está tão incomodado, a gente não se esforça para mudar. Essa que é a grande realidade. E uma vez eu escutei uma pessoa falando o seguinte: se você ainda não mudou, você ainda não mudou quem você é, não mudou sua realidade, é porque não tá doendo muito, não tá tão difícil assim. Porque se tivesse difícil, você ia mudar, ia fazer alguma coisa para sair de onde você tá. Então isso é muito verdade. Tem muita gente que fica reclamando: a vida tá difícil, minha vida tá ruim. Mas você vê, a pessoa não faz nada para mudar isso. Literalmente, ela fica acomodada. E quando a gente muda, é quando realmente a gente tá cansado, tá com raiva, tá angustiado, muito incomodado. É quando a gente toma alguma atitude. E quando fala assim, no fundo do poço tem uma mola, é porque quando chega nessa situação em que existe um sentimento te incomodando tanto, aí você tem duas opções: ou você se entrega para aquela situação, você desiste de vez, joga a toalha, ou você se impulsiona nessas emoções e nesse sentimento para tentar mudar o que você pode mudar na tua vida. Então, mas minha vida tá difícil, isso é culpa de não sei o que, cara. Deixa eu falar uma coisa: tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa mesma, não de outra pessoa. Tudo que acontece com você tá acontecendo por causa das suas escolhas. Não tem outra explicação. Mas aconteceu isso comigo, a vida não é justa. Deixa eu falar pra você, te dar a notícia que realmente a vida não é justa. Mas como assim? Deus não é justo? O nosso senso de justiça que a gente aprendeu desde pequeno não é o mesmo senso de justiça de Deus. Cara, o que você tá falando? Se a gente fosse parar e pensar na história de Jó, o cara que foi mais paciente, que nunca murmurou, nunca reclamou, mesmo assim sempre foi fiel a Deus, e mesmo assim Deus tirou tudo dele, né? Aí tem até aquela passagem que a mulher dele fala: amaldiçoa-se Deus e morre. Cara, não é sobre Jó essa história. Essa história é sobre a luta do bem e do mal, né? Quando a gente lembra do início dessa história, tá lá Deus conversando com o diabo perturbando Deus e falando: olha lá, Jó te ama porque você dá tudo pra ele. Tira tudo dele pra ver se ele vai continuar te amando. Então, aí Deus dá lá o direito de diabo tocar na vida de Jó, tirar tudo dele e fala: só não tira a vida dele, só não toca nele, né? E o que a gente percebe é que o que acontece com a gente, muitas das vezes, não é sobre a gente, é sobre Deus, sobre o que Deus quer fazer na vida de outras pessoas através da nossa história. Então por isso que muitas das vezes algumas coisas não fazem sentido pra gente, mas faz sentido lá pra Deus. Então não é que Deus não é justo, mas é porque a nossa justiça, o que a gente espera de meritocracia, que a gente espera da vida, não é a mesma coisa que Deus pensa pra gente. E não é a mesma coisa que Deus quer usar a nossa história para que aconteça. Ainda mais para quem que é cristão, se entende o que eu tô falando. Acho que se você tá me assistindo, você entendeu que eu sou cristão. E não é sobre você. Como você pode impactar a vida das pessoas. E quando você tá disponível, se deixa disponível para Deus te usar, cara, é isso que acontece.
Esquece o senso de justiça que a gente sempre aprendeu desde pequeno, porque Deus não funciona dessa forma. A justiça de Deus é diferente da nossa. Então, sabe aquilo que é, não sei por que tá acontecendo isso na minha vida. Cara, algumas coisas é por causa das suas escolhas. Outras coisas é porque Deus quer falar alguma coisa não pra você, mas quer te usar pra impactar a vida de outras pessoas. Então, outra coisa, ninguém te deve nada. Como assim ninguém me deve nada? Meus pais tinham que fazer isso por mim, meus familiares tinham que fazer aquilo por mim. Cara, não existe isso. Ninguém deve nada pra você. Nem Deus te deve nada. A única coisa que Deus tinha que fazer contigo, Ele já fez, que era lá deixar Jesus na cruz, entregar Ele na cruz pelas nossas vidas, né? Então, fora isso, você não tem que esperar nada de ninguém. Nem nada de família, nem nada de amigos, nem nada da própria igreja. Enfim, você tem que fazer o seu, assumir a responsabilidade da sua vida, a responsabilidade das suas escolhas, das suas ações. E você vendo a vida dessa forma que eu tô passando pra você, cara, tudo é transformado. Você consegue ter uma outra visão da vida, outra visão do que tá acontecendo à sua volta. Então você fica muito mais maduro. Quando a gente fala que no fundo do poço tem uma mola, é porque naquele momento mais crítico é onde você vai tirar força e vai conseguir enxergar a oportunidade que muita gente não conseguia enxergar. Então é literalmente sobre isso. Talvez se você esteja reclamando, mas ainda não mudou nada na sua vida, é porque não tá doendo muito assim. Essa é a questão. Então é isso. Não vou me alongar muito. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, né? Me ajuda me inscrevendo no canal se você chegou até aqui, ativa as notificações, isso vai me ajudar bastante, né? Compartilhe esse vídeo com um amigo que vocês sempre estão conversando sobre a vida. E até o próximo vídeo.